Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar respondendo aí a pergunta de um colega que foi feita aí por e-mail, né? Que na verdade é mais uma explicação sobre como funciona o calibrador tampão, né? O calibrador tipo passa não passa, né? E aí algumas pessoas realmente têm um pouco de dificuldade, né? Entender como ele funciona, mas é simples. Vamos dar uma observada aqui. Bom, esse tipo de calibrador ele pode ser para furo, tem tipo de calibrador também paralelo. Mas aqui no caso, supondo que seja para furo, o que acontece? Vamos supor que tenha sido executado um furo, um diâmetro qualquer, e ao se utilizar esse instrumento aqui para verificar se o furo ele está dentro da tolerância, como é que ele funciona? Ou qual é a situação para estar correta? Tem que ser introduzido o calibrador com o diâmetro tipo passa, né? Então ele vai ser introduzido no furo e ele vai passar normalmente, e o não passa, ele não vai passar, obviamente. Aí, pô, mas que explicação é essa, né? Claro que é assim que funciona, né? Um passa, o outro não passa. Beleza, mas o que é que eu quero explicar é qual é a lógica para o funcionamento. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma tolerância, eu vou colocar, normalmente é para tolerância H7, ou tolerância de ajuste, né? Não necessariamente H7, mas a maioria. Mas de fato eles são para tolerância de ajuste, mas é que eu não vou colocar uma tolerância de ajuste, eu vou colocar uma tolerância já traduzida, né? Vamos colocar aqui que a tolerância para o furo seja de 30 até 30,008. Pronto. Então, se o furo ele for executado com qualquer valor entre 30 e 30,008, ele está correto. Então, se eu for utilizar um calibrador desse aqui, o que é que acontece? Esse diâmetro do passa ele vai ser o menor diâmetro possível. Ou seja, qual o menor diâmetro possível? 30. Ou seja, esse calibrador ele vai vir com a referência para passar com o diâmetro de 30 milímetros. Ok? O calibrador não passa, ele vai pegar o diâmetro maior e vai utilizar o primeiro valor acima do maior, ou seja, se aqui é 30,008, significa que ele vai ter o diâmetro, vamos supor aqui, deixa eu colocar aqui mais embaixo, vou colocar aqui, 30,00, vou colocar aqui 85, né? Então veja que esse diâmetro aqui, ele é maior do que o permitido, que é 30,008, então ele vai pegar um diâmetro próximo do diâmetro limite, mas sendo maior. Ou seja, ele vai ter uma amplitude entre o menor diâmetro, que é o que o calibrador tipo passa está calibrado, e o não passa, ele vai estar referenciado com um diâmetro um pouco maior do que o limite do furo, fazendo com que tenha justamente uma margem de tolerância, né? Então, se o passar, significa que o furo ele está no mínimo com o diâmetro menor, né? E se o não passar, significa que o furo ele está menor do que esse valor que é acima da tolerância limite. Aí no caso a gente está supondo aí 30,0085. Então, atendendo a condição, ele está ok. O que pode ocorrer para não atender a condição? O passa não passar. Então, nesse caso, já significa que o furo está menor do que o diâmetro menor. Então, se o passa não passar, o não passa com certeza não vai passar também, porque ele tem um diâmetro maior. Agora, se o passa passar e o não passa também passar, significa que o diâmetro do furo ele vai estar maior do que o limite superior, né? Então, ele funciona dessa forma. Tá bom? Então, a condição dele passar, ele vai estar levando em consideração aí uma faixa de tolerância indicada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com o instrumento de medição de ângulo, né? No caso o goniômetro. E aí no caso é justamente essa leitura que a gente vai estar verificando, né, aí para realizar, né, de fato a leitura com base na indicação aqui da informação, né. O primeiro ponto, né, como é a relação com o goniômetro, nesse caso aqui um goniômetro que faz uma medição com base na variação de 5 minutos, né. Se a gente for observar aqui, a gente tem aqui embaixo a relação do zero, que é a relação do ponto principal, né, para a relação do ângulo, e a gente tem as variações, né, 15
30, 45 e 60 minutos, né? Só que ele não mede de 15 em 15 minutos, né? Se a gente observar aqui do 0 para o aro 15, a gente tem 3 divisões, então nesse caso aí representa 5 minutos, né, de aproximação, né? Então a menor medida que ele mede com precisão. Nesse caso aqui, a gente tem que observar o zero, né? Qual é o traço de indicação do zero, onde é que ele está contido, né? Se a gente observar aqui, esse traço ele está entre o 50 e o 51, né? 51 graus, com base aqui no sentido de leitura. Então, nesse caso aí, como ele tem 50, ou ele tem mais de 50 e tem menos de 51, obviamente ele já tem 50 graus. O que está faltando agora é justamente verificar qual é o minuto, né, que ele está marcando. E no caso aqui, está bem nítido aqui, que já está em negrito, que é 15 minutos. Né? Então, a gente tem 50 graus e 15 minutos. Né? No caso aqui, no software não dá para colocar as aspas, né? Mas aí a gente tem 50 graus e 15 minutos. Né? Então, essa é a leitura aí para esse instrumento. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre relógio comparador, né? A gente vai estar verificando, né, uma leitura com relógio comparador. O relógio comparador, né, como a gente já comentou, ele tem como base medição por comparação, né? Parece meio óbvio, né, a questão do nome dele, mas essa questão da comparação, ela se dá muito com base na análise que você vai fazer, né, do elemento a ser medido, né, desde um alinhamento geométrico, né, até uma verificação de comparação por meio de bloco padrão, algum outro elemento padrão, né. Então o relógio comparador é um instrumento muito utilizado em vários setores da indústria, né. Então é importante nessa análise quanto à sua interpretação de medidas, né. Bom, aqui no caso a gente tem a apresentação, né, da leitura aqui do relógio comparador, né. E aí o que a gente deve observar? O primeiro ponto, a referência no que diz respeito à sua capacidade, né, mínima de medição, né, sua resolução, aqui no caso é 1/100 por divisão, né, então cada divisão dessa aqui, ela representa 1/100 de milímetro, né, então essa divisão, ela representa justamente essa questão da resolução. Outro ponto é a capacidade limite, né, de deslocamento dele, no caso 10 milímetros. Aqui a gente tem no mostrador secundário, né, a relação de giros, né. Exemplo, se você tiver o deslocamento de uma volta completa no mostrador principal, você vai ter o deslocamento de 1 milímetro. Né? Então, no caso, essa indicação no mostrador secundário, ela está baseada em 1 milímetro por volta. Né? Então, exemplo, nessa marcação que a gente tem aqui, né, que está aqui indicada essa seta aqui, né? Normalmente quando é prova de seleção, prova de concurso, ele vem com essas indicações. Né? Então, essa seta aqui, ela está justamente indicando o sentido de giro e o quanto foi que ele deslocou. Né? Então, se observar aqui, ele partiu do 3 milímetros, e seguiu aqui para aproximadamente 5. Né? A gente vai verificar exatamente qual o valor, mas supondo que ele tenha parado exatamente no 5, significaria que ele deslocou 2 milímetros, de 3 para 5. Né? Então ele teria deslocado 2 milímetros. E aí você pergunta, pô, mas por que 3? Né? Se a gente tem aqui nesse mostrador secundário aqui o 0. O que significa é o seguinte, como esse instrumento ele trabalha por comparação, nesse caso a gente está indicando que ele já foi presetado, né, vamos assim chamar, né, com um elemento que tem 3 milímetros, né, de distância. Né? Ou seja, quando o relógio comparador ele foi alinhado, ele já estava com essa pré-carga de 3 milímetros. Né? Então, 3 milímetros é referência do ponto zero para ele. Né? Então, por isso que ele partiu do 3. Né? Então, você tem que ficar atento, né, quando vou fazer esse tipo de leitura, para não considerar o valor partindo sempre do zero. Né? Você tem que observar se tem alguma indicação de pré-carga, como é o caso aqui, né? Essa seta aqui, né? Esse arco aqui, ele está justamente indicando que teve essa pré-carga que foi de 3 milímetros. Né? Então essa é a informação inicial, mas aí vamos analisar a leitura dele. Se a gente for observar o mostrador principal, né, o ponteiro principal, que é esse aqui, né, a gente vai verificar que ele está alinhado com esse traço aqui,
né? Só que para o relógio comparador, a primeira coisa que você vai observar é de fato o mostrador secundário, né? O principal você verifica na sequência. Então, no mostrador principal, a gente sabe que ele partiu de 3 e foi para aproximadamente 5. Por que aproximadamente 5? O mostrador principal é que vai nos dar a referência. Exemplo, se esse mostrador principal, o ponteiro, né, ele tivesse alinhado com o 0, eu teria certeza que realmente ele partiu de 3 milímetros para 5. Né? Ou seja, ele teria um deslocamento de 2 milímetros. Só que você vai observar que o ponteiro principal ele não está alinhado com o 0. O que é que está acontecendo? Ele está alinhado com o terceiro traço. Essa terceira divisão, ou seja, ele está alinhado com o 3 centésimos. Né? É o alinhamento dele. Detalhe importante, o giro para a direita, né, o giro horário, ele significa valores positivos. Né? O que significa que ele partiu de 3 milímetros e foi para mais. Ou seja, a gente poderia, exemplo, ter setado ele em 3 milímetros e na comparação o valor ser menor do que 3. Só que aqui no caso o valor é maior do que 3. Né? Então aqui ele partiu de 3 para aproximadamente 5. E aqui é onde a gente vai ter a certeza do valor que ele parou. Né? Então nesse caso aqui, como ele passou 3 centésimos, significa o seguinte. Ele já passou de 5 milímetros e teve a soma de mais 3 centésimos de milímetro. Né? Então o valor final dessa indicação aí é 5,03 milímetro. Ou melhor, corrigindo, né? O valor indicado é 5,03 com base no mostrador secundário e no mostrador principal. Só que o valor real do elemento, você tem que considerar esse deslocamento aqui. Né? Ou seja, ele na verdade ele tem 2 milímetros,03. Por que 2 milímetros? Porque ele partiu do 3 e foi para o 5. Né? Então, colocar aqui o valor final, ou seja, ele já tem 2 milímetros mais o 0,03 milímetros. Né? Então, ele foi para o valor específico de 2,03 milímetros. Né? Então, esse aqui é a resposta final. Né? Essa aqui é a resposta final. Lembrando, para não se confundir com a questão do deslocamento. Né? É muito comum você estar fazendo uma seleção, né, de poxa, uma questão de relógio comparador, eita, fácil para resolver. E às vezes acaba se confundindo uma bobagem. Né? Então, nesse caso aqui, o valor que está sendo indicado é de 2,03 milímetros. O que significa na prática? Deixa eu apagar aqui. Significa o seguinte, que o relógio estava num ponto que tinha 3 milímetros, né, como a gente falou. E esse ponto que ele estava aqui de 3 milímetros, ele passou para um outro ponto. Vou colocar aqui maior. Esse outro ponto com o valor de 5,03 milímetros. Então, significa o seguinte, a diferença que ele teve do ponto 1 para o ponto 2 foi justamente o valor que ele está indicado aí no relógio, que é 2,03 milímetros. Né? Então, essa aqui é a resposta final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!